Então, por que alguém iria insistir numa definição sem fundamento pela palavra morto? É porque tal interpretação está essencial para defender suas perspectivas teológicas. Ao contrário, Tiago 2,17 torna-se um argumento contra a própria teologia que querem defender. Esta é uma linha de teologia que acredita que, para Deus ser soberano, sua graça tem que ser irresistível e que a fé deve ser um dom de Deus. Crendo assim, os que seguem essa teologia ensinam que se alguém declara que está confiando na morte de Jesus Cristo como o sacrifício expiatório por seus pecados, mas ainda não está produzindo boas obras, isso prova que a fé deles não é a verdadeira fé salvífica que vem por parte de Deus e que a graça irresistível não está operando nas suas vidas. Primeiro, essa definição peculiar e tão esquisita da palavra morto, em versículo 17, demonstra que o entendimento dessa teologia do versículo não é o fruto de exegese, mas de exegese, o processo de interpretar um texto de uma maneira que introduz seus próprios pressupostos, agendas ou preconceitos. Sua demanda, que a fé morta é fé falsa, é um exemplo de adaptar o texto para combinar com a teologia, em vez de formar a teologia consentânea com o texto bíblico. Segundo, ao contrário do que insistem, não existe nenhum versículo das Escrituras que ensina que a fé salvífica é um dom de Deus. Veja meu vídeo Desabusando Efésios 2, versículos 8 e 9. Se a fé fosse um dom de Deus, e as pessoas não salvas são incapazes de crer no Evangelho, se Deus não lhes der a fé salvífica, e se Deus der a fé salvífica somente aos que Ele predestinou para serem salvos, então, em última análise, quem é o responsável pelo fato que alguém tem ou não tem a fé salvífica? Não seria Deus mesmo? Também, se for impossível para pessoas não predestinadas crer no Evangelho, o que é que os que mantenham essa teologia querem ganhar por atacar tais pessoas, dizendo que a fé do outro é falsa? Seria como bater em alguém que nasceu sem pernas porque não poderia correr por 100 metros. Deixe os coitados em paz, para que puderem ir ao inferno ignorantes do fato que foram predestinados por Deus para não ter a fé salvífica e assim serem salvos. Vale a pena arengar essas pessoas por sua falta de obras se Deus não lhes deu a graça salvífica, que por sua vez iria produzir tais obras? Quarto, mas alguém poderia dizer, não estamos criticando alguém que somente peca de vez em quando, mas aquele que vive no pecado. É o pecado habitual que demonstra que alguém não é salvo. Primeiro, eu não conheço ninguém que não peca todo dia. E o apóstolo João declarou: se dizermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Segundo, como é que essa doutrina de graça irresistível, que previne alguém de pecar habitualmente, não nos leva para a doutrina de perfeccionismo? Se, como o autor de Hebreus declarou em Hebreus 10:13, que cada vez que somos tentados, Deus fornece a graça para escapar, e se a graça for irresistível, como podemos pecar? A resposta de Calvino, que Deus retira sua graça dos eleitos para provocar o pecado deles para a glória divina, não tem apoio bíblico e, de fato, é um horror. Muito ao contrário, o autor de Hebreus escreveu em Hebreus 4:16, assim,
aproximemo-nos do trono da graça em toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Para receber a graça, precisamos aproximar o trono. Ele também nos exorta em Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Como alguém poderia se excluir de uma graça irresistível? Os teólogos dessa perspectiva têm suas manobras exegéticas para anular estes versículos, mas estes versículos certamente parecem ensinar que Deus fornece sua graça, e sua graça é absolutamente necessária, mas somos responsáveis para aceitá-la. Em quinto lugar, parece que essa distinção entre pecado ocasional e pecado habitual ignora Romanos 14:23, que afirma que cada vez que pecamos, pecamos devido à falta de fé. Quando pecamos, paramos de confiar em Deus e Sua palavra para confiar em nós mesmos, algum outro objeto ou pessoa. Meu amigo, houve uma só vez depois de ser crente que você parou de confiar em Deus e pegou algo que não foi seu, que parou de confiar em Deus e contou uma mentira, que parou de confiar em Deus e ficou irado? Eu afirmo que cada vez que pecamos é porque nossa fé ficou inerte, impotente, morta. Para demonstrar isso, permite-me fazer 4 perguntas. Primeiro, você acredita na soberania de Deus? Segundo, você acredita na palavra de Deus que declara que Deus ama você? Terceiro, você acredita nas palavras de Jesus, que seu Pai Celestial cuida de você, suprindo suas necessidades? E a pergunta final, desde que você foi salvo, você uma vez ficou ansioso? Como alguém que confia na soberania, na bondade e na provisão de Deus pode ser ansioso por um só segundo? Onde estava sua fé? Morreu. Isso significa que você nunca foi salvo até depois? Absurdo! Eu quero contar minha própria história. Um dos meus maiores medos era chegar atrasado ao aeroporto e perder o voo. Por anos, cada vez que eu fui ao aeroporto, eu sentia pânico. Se você estivesse estando no carro comigo e perguntado, mas Mark, você acredita na soberania de Deus, na sua bondade? E mesmo que perdesse o voo, Deus iria cuidar de você? Certamente eu teria dito sim. Então, você poderia ter perguntado, então por que está ansioso? Encontramos um exemplo de fé morta em Lucas 8, no capítulo em que Jesus contou a parábola sobre 4 tipos de solos e sua recepção de sementes, comparando isso com 4 tipos de corações e suas respostas à palavra de Deus. O solo duro que rejeita as sementes está comparável com um coração endurecido que rejeita a palavra. E como a semente pode brotar em solo pedroso, mas morre por falta de raízes em tempos de dificuldades, a palavra pode perecer no coração de alguém que creu quando ele passa por tribulações. Como as ervas daninhas poderiam sufocar a planta que brotou, impedindo a produção de mais sementes, um coração bagunçado com amor pelas coisas deste mundo poderia impedir a fruição da palavra. E, finalmente, Jesus falou que, como o solo bom recebe a semente e produz uma safra, os que com coração lindo e bom ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Anotem que o coração desse 4º grupo de pessoas era lindo e bom antes que recebeu a palavra. E de fato recebeu a palavra
porque já era lindo e bom, e não tornou-se lindo e bom porque aceitou a palavra. Alguns queriam dizer que somente o último solo representa os que são verdadeiramente salvos, mas o contexto e a composição do capítulo argumentam ao contrário. A parábola dos 4 solos é seguida por 4 histórias, e cada história representa um dos solos. A primeira história apresenta Maria e os irmãos de Cristo, vindo para ter com ele. Mas eles foram o primeiro solo. Segundo Marcos 3:21, quando os seus familiares ouviram que houve tantas pessoas procurando Jesus, que ele e seus discípulos não conseguiram nem comer, saíram para trazê-lo de força, pois diziam, ele está fora de si. E 10 versículos depois, Marcos escreveu, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Maria pensou que Jesus era pirado. Sobre os irmãos de Jesus, em João 7:5, o apóstolo escreveu que nem os seus irmãos criam nele. É por isso que Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Maria, a mãe de Jesus, era exemplo do primeiro solo. Vai me dizer que ela nunca foi salva? A segunda história trata as atitudes dos apóstolos no meio da tempestade. Eles entraram no barco, partiram e subitamente veio um forte vendaval e o barco estava se inundando. Foram pescadores profissionais e, humanamente falando, reconheceram que sua situação foi precária. Todavia Jesus, sabendo que o Messias não iria morrer afogado, mas crucificado e circundado por gentios, e não vendo nenhuma cruz no barco, e também nenhum gentio, estava dormindo. Eles entraram na tempestade. Eles perderam sua fé e acordaram Jesus. Até o apelo deles ao Jesus revela sua crise. Senhor, Senhor, estamos perecendo. E o relato em Marcos mostra menos fé ainda. Mestre, não te importas que morramos? Jesus levantou-se, repreendeu o vento e as ondas, e depois olhou e falou aos seus discípulos. Lembra-se do que ele falou? Onde está sua fé? Morreu. Assim, eles correspondem ao segundo solo, que morre em momentos de tribulação. Temos a coragem para dizer que não foram salvos naquele momento? Absurdo! João 6,64 afirma que, fora de Judas, os apóstolos creram em Jesus. Que sua fé murchou no meio da tempestade não prova que não foram salvos, mas mostra como as dificuldades na vida poderiam matar a palavra em nossas vidas. Como nossa fé poderia morrer. Para concluir, em 1.700 ocorrências das palavras morrer, morte ou morto nas Escrituras, não existem nenhuma vez fora de Tiago 2, onde essas palavras significam falso ou falsificado. Isso deixa altamente improvável que a sugestão de teólogos como John MacArthur, que aqui a palavra morta significa falsa ou falsificada, é verdadeira. Que Tiago comparou a fé morta com um corpo morto somente 9 versículos depois, deixa impossível que a declaração que a fé morta em Tiago 17 significa fé falsa. Como o corpo morto é um corpo que era vivo, mas que morreu, a fé morta é uma fé que estava viva, mas também morreu. Se virou inerte e inoperante em momentos de provas. Consequentemente,
Eu digo que, em vez de exegese, os que afirmam que a fé morta é falsa estão abusando o texto bíblico por motivos teológicos. Seus conceitos de soberania, a irresistibilidade da graça e que a fé é um dom de Deus os proíbem de interpretar Tiago 2,17 numa maneira inconsistente com sua teologia, por mais que fere os princípios de exegese. Quando lemos a Epístola de Tiago, em vez de negar a salvação dos seus leitores, ele a enfatizou. 15 vezes Tiago os chamou de irmãos. Ele começou o capítulo 2 reafirmando sua fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Em capítulo 2, versículo 5, os chamou de amados irmãos. Nunca, no resto do Novo Testamento, encontramos um judeu cristão falando aos judeus não crentes de irmãos, usando este tipo de linguagem. E a sugestão que foi assim que Tiago escreveu parece somente uma distorção das Escrituras por motivos teológicos. Então, meu ouvinte, se você tem confiado na morte de Jesus Cristo como o sacrifício expiatório para os seus pecados, para o salvar da ira de Deus, e que Jesus ressuscitou dos mortos, segundo 1 Coríntios 15, 1 a 8, você creu no Evangelho e você é salvo da ira de Deus. E se você encontrar alguém que declara que você nunca foi salvo, porque ele não aprova de sua vida, e ele cita Tiago 2,17 para apoiar sua posição, saiba que essa pessoa está abusando as Escrituras. Eu sou o Dr. Mark Ellis e obrigado por visitar-me aqui no meu sítio teológico.